Nessa aula de Visual Fox Pro, essa aula de introdução, eu vou falar um pouco sobre a ferramenta. O que ela faz, né? O Visual Fox Pro foi desenvolvido para criar aplicações para desktop. Atualmente, esse é o cenário aceitável para ele, para aplicações desktop e Windows. O projeto já passou por várias mudanças, né? Ele já foi DOS, ele já foi para Mac, teve até a opção de ter ele também para web. Aí, no fim, nas últimas compilações que a Microsoft fez, ele focou na parte de aplicações para desktops com o sistema operacional Windows. Então, assim, vou mostrar uma introdução para começar a entender como que é essa linguagem, né? Vou pegar aqui o desktop e, basicamente, se viu a aula que eu mostrei como faz a instalação, vocês vão ter o Fox Pro com 32 bits e 64 bits aqui disponível na máquina. Vou utilizar a versão de 32 e naquela aula que eu mostro como faz a instalação, já dá para perceber que ele carrega um pouco parecido com essa interface que já está aqui para mim. Eu utilizo a janela de Command aqui para poder trabalhar com ele. Ela está aqui na minha outra, deixa eu arrastar para cá, ó, né? Então essa janela de comandos aqui é onde a gente começa a dizer em qual pasta que vai trabalhar, qual projeto que você vai abrir, se você vai abrir um arquivo de programa. E na verdade essa aqui é a IDE, né, do aplicativo. Então você tem aqui a janela de comandos, você tem aqui uma janela de propriedades, né? Tudo isso pode ser acionado aqui pelo menu Window aqui, né? Então você pode vir aqui, ó, Command Window, janela de propriedades, aparece aqui. Você tem aqui, por exemplo, um Document View, né? No caso ele docou aqui nessa janela, mas são separadas. Uma lista de tarefas. Enfim, o Visual Fox Pro ele não é uma linguagem com case sensitive, então eu posso escrever a variável em minúsculo, eu posso escrever o nome dela em maiúsculo assim. O jeito que eu escrever está valendo, então x minúsculo, x maiúsculo para ele é a mesma coisa, né? E basicamente ele é uma linguagem híbrida, né? Porque você pode desenvolver nele tanto exclusivamente orientado a objeto, como também você pode escrever um código procedural, né? Porque ele tem essa origem procedural. Então, tanto faz, você desenvolver de um jeito ou de outro, você vai ter o mesmo resultado. Eu atualmente utilizo os dois, né? Eu uso o melhor dos dois mundos, né? Porque tanto um quanto o outro tem vantagens. Então, como a linguagem permite usar os dois, eu atualmente faço das duas formas. Dentro do Docs, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar um material introdutório, né? Que fala da linguagem, diz aqui algumas características dela, como iniciar, a parte de download do instalador, né? Fala um pouco de lógica, que consiste uma lógica de programação. O programa é feito por passos, né? Então, se você vai desenvolver um sistema que vai colocar uma mensagem na tela, é um passo só, né? Exiba a mensagem. Mas se você vai colocar montar um sistema onde o usuário faça uma entrada, né? Ele digite alguma coisa e você vai exibir essa entrada na tela, então são duas etapas, uma de capturar a digitação do usuário e outra de exibir na tela o que o cara digitou. Aqui tem um exemplo de algoritmo bem bacana, tipo assim, ele está falando sobre uma ligação de telefone. Então, o que é isso? Para você atender uma ligação, você tem alguns passos, ou seja, pega o telefone, né? Pega o telefone, ouvir o sinal de linha ficou um pouco antigo, né? Se for no celular não tem, mas se for um telefone convencional, um PABX, sim, ouve o sinal de linha, tecla o número desejado, se der o sinal de chamar, né? A outra pessoa atender, você conversa, desliga. Senão, você pode repetir o processo se o assunto for importante. A questão da programação, basicamente, é isso também. Então, você tem um problema para ser resolvido, você vai dividir ele em etapas, né? E você vai
codificar essas etapas para que ele produza o resultado que você deseja. Aqui tem algumas explicações sobre a diferença de linguagem tradicional, né, para computador. Então, aqui, por exemplo, tem uma equação onde você tem um 2 dividido por 7, mais 4 menos 3 mais 2. E como que isso se transforma para computador? Você vai utilizar um pouco mais de parênteses, né, e colocar a expressão dessa forma aqui. Depois a gente vem para a parte de variáveis. Deixa eu dar um zoom aqui. Que ele diz que o que são variáveis? Variáveis são endereços de memória. Então, considera a variável um receptáculo, né, onde você vai colocar ali dentro um conteúdo e esse conteúdo fica guardadinho ali. E você pode usar essa variável ou essa caixa, esse recipiente em qualquer lugar, desde que ele tenha o mesmo tipo de dados. Então, basicamente é isso. Essa parte aqui, depois vocês podem ler que tem algumas orientações sobre orientação a objeto, definição, vai falar sobre propriedade, métodos, mas na próxima aula a gente vai acabar entrando nisso. Então é legal ler apenas para ouvir esses termos, mas depois eu vou explicar isso melhor, né? Então vamos já direto colocar a mão na massa em algumas situações. Então, eu já falei aqui que ele não é case sensitive, né? Ou seja, a palavra maiúsculo, a primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo, todo minúsculo, tanto faz, né? Então, ele não tem esse requisito. Se você quiser fazer um comentário no Visual Focus Pro, você utiliza um asterístico, né? Ou então você vai utilizar os dois símbolos aqui do e-comercial. Só que tem lugares para colocar isso. Então, eu vou mostrar aqui no software. Primeiro de tudo, a gente tem que escolher um lugar para trabalhar. Então, vamos fazer uma pastinha aqui que chama... Tem até aqui uma aula, né? Vou fazer uma outra aqui, ó. Aula. E aí, o que acontece? O Visual Focus Pro, eu posso utilizar aqui uma barrinha de ferramentas dele, que seria essa daqui, ó. Standard, Standard mesmo. Onde eu posso fazer um novo, né? Eu posso escolher se eu vou fazer um projeto, um programa, uma classe, um formulário. Isso pode ser feito por aqui. Na aula que teve ao vivo, eu mostrei para vocês a questão dos comandos. E vou seguir nessa linha aqui porque é a minha preferida. Quando você está com muitos projetos para atender, isso acaba sendo bem útil. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dizer que eu vou trabalhar naquele diretório lá. Então, eu utilizo este comando aqui, ó, set default to, e coloco a pasta. Essa pasta, como ela não tem espaços, né, no nome, não é um nome composto assim, eu não preciso colocar nada aqui como uma aspa ou uma aspa simples para dizer que vai lá. Mas se essa pasta fosse um nome assim, ó, Aula Visual Focus Pro 1. Tá vendo? Um nome com espaços no meio, aí eu já não posso fazer isso aqui não, ó. Isso aqui vai dar um erro. Tá vendo, ó? Eu não cheguei na pasta, ó. Ele continua na pasta aula, que foi a primeira que eu coloquei. Então, para mim fazer ele ir naquela pasta lá, eu coloco o nome, né, o caminho entre aspas. E agora, quando eu fizer aqui um CD, você vai ver que eu estou naquela pastinha, né? Ele coloca aqui. Então, aqui tem uns comandinhos que são bem legais já anotar aí no caderninho. Por exemplo, clear, limpa essa parte aqui de trás. O set default to faz a gente mover, dizer para o Visual Focus Pro que a gente está trabalhando naquela pasta que está ali no caminho. O CD mostra a pasta, tá vendo? Então, olha, eu estou dentro da pasta Aula Visual Focus Pro. E um comandinho que precisa saber é o modcon, né? Que seria modificar um programa. E eu vou colocar aqui como teste 1, tá? Quando eu faço isso, ele cria
um arquivo de PRG, com exceção PRG, e vocês vão ver que esse arquivo já está lá na pasta. Então, a importância de definir essa pasta aqui de trabalho é para que tudo que a gente for fazendo aqui na IDE do VisualFox Pro vai sendo gravado aonde é a nossa pastinha do nosso projeto, tá? Então, nessa telinha aqui do teste 1 é que a gente pode começar a desenvolver o sistema, ou o programa, ou a rotina que vocês desejarem. Voltando aqui no Docs, né? A gente estava falando aqui sobre comentários. Então, para que a gente usa comentário? Se você pegar um software e somente colocar código e não deixar nenhuma observação para que aquele código serve, em um projeto pequeno isso é tranquilo, mas quando o projeto começa a ficar grande, é importante você deixar alguns lembretes dizendo, olha, eu fiz isso porque tinha tal motivo. Então, isso são os comentários. Ou até para você vir ilustrando o caminho que você está seguindo de raciocínio para aquela atividade. Então, e os comentários você pode escrever o quanto você quiser, porque quando o seu sistema, o seu programa, ele não vai ficar maior porque você colocou comentário. Quando é feita a compilação do programa, que ele transforma o que você digitou num arquivo binário, que vai ser o .exe, todos esses comentários são desprezados, não entra isso na compilação, né? Então, os comentários são úteis e é só para o usuário mesmo, né? Para o programador. Então, no VisualFox Pro, se você colocar um asterisco, isso aqui já é um comentário. Então, eu posso escrever quantos eu quiser. Tá? Posso fazer vários. E aqui na explicação aqui do Docs, vocês veem que tem um E comercial aqui, 2 vezes. Isso é quando eu quero colocar um comentário na frente de um código. Digamos que eu faço um código assim, ó, A igual a 10. Eu quero colocar um comentário aqui. E você vai lá e coloca esses 2 símbolos. Aliás, você vê até que ele troca de cor. Isto é um comentário, tá? Então, basicamente, comentários é isso. Vocês vão ter aula também do C#, do Visualg e do SQL Server, né? Aulas de programação. Então, a VisualFox Pro C# produz o mesmo tipo de software. A diferença vai ser como você escreve isso, que é o que a gente chama de sintaxe. O VisualFox Pro, como eu falei, ele não precisa se preocupar com maiúsculo ou minúsculo, né? E para ele, aqui eu já estou com 2 linhas trabalhando normalmente. Então, ele não precisa que tenha um caractere terminal, como seria um ponto e vírgula para dizer que você está indo para uma outra linha, tá? Isso para ele não precisa. Na verdade, dá até erro, né? Porque não faz parte da linguagem. Então, para ele, isso daqui quer dizer que A está numa linha, B está em outra e C está em outra e está tranquilo. Só que existem casos que às vezes você vai fazer um comando muito grande de concatenação de string, né? Ou seja, eu quero fazer uma frase, essa frase é grande, eu quero colocar isso tudo numa variável. Digamos que essa frase fosse muito maior. Digamos que ela fosse maior do que a capacidade que eu tenho aqui de ver a tela assim, né? Tá vendo? Então, por exemplo, eu tenho uma resolução de 1920, mas é mais ainda. Então, nesse caso, e somente nesse caso, você pode fazer o uso do ponto e vírgula. Então, exemplo, eu separo essa expressão em 2 e coloco um ponto e vírgula aqui. Ou separo essa aqui também em 2 e coloco um ponto e vírgula aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma linha que eu tenho, eu quebrei ela em várias usando o ponto e vírgula. Basta que eu bote o ponto e vírgula no fim. E aí vocês podem também estar perguntando, por que eu estou usando mais? Porque o mais aqui, no caso, eu estou juntando uma string com a outra string e a próxima, entendeu? Então, assim, eu aqui já mostrei aqui nesse caso, aí que eu
Até fiz isso de propósito para poder falar um pouco sobre a linguagem. A gente estava falando de variáveis. Então, no VisualFocus Pro, você pode fazer, por exemplo, a declaração de uma variável, como assim, ó, local A, local B, local C, né, dizendo, olha, essa aqui é uma variável local. Mas isso não é necessário, ou seja, se eu também não colocar isso aqui, ele está entendendo que A vai ser atribuído com 10, o B vai ser atribuído com 10 e o C vai ser atribuído com uma string. Uma outra coisa interessante é que eu não precisei também dizer qual é o tipo da variável, se ela é numérica, se ela é string, se ela é do tipo data, se ela é lógica, não há necessidade. E aqui para esses exemplos que eu vou fazer com vocês podem usar esse símbolo aqui de interrogação, que ele tem a função de print. Né? Então, eu estou atribuindo 10 na variável A e vou printar o valor de A. Atribuir 10 ao valor de B e printo o valor de B, atribuo uma string a C e printo o valor de C. Então, o que acontece aqui? Vocês podem, se for tudo via comando, vocês darem Ctrl W aqui para fechar essa tela e escrever a palavra do, né, de fazer, teste 1. E você vai ver o resultado disso acontecer nessa tela laranja que está aí, que é o background aí da IDE. Você já vê o resultado aqui direto. Uma outra forma de fazer isso aqui seria estar aqui com o programinha, né, esse programinha de teste aberto e clicar aqui nesse Run aqui, ó. Tá vendo? Ele também executa o que está nesse programinha aqui. Nesses exemplos assim bem pequenininhos, isso é bem válido, mas vocês vão ver que daqui a pouco essas coisinhas aqui não vão ser muito utilizadas não, tá? Então, vão trabalhar mais com comandos mesmo no VisualFocus Pro. Então, lembra aquele comandinho do clear que eu mostrei aqui no início? Ele serve para limpar essa área aqui, ó. Então, quando eu colocar ele aqui no início, aqui, ó, lá, ele limpou, mostrou o valor de A, o valor de B e o valor de C, ó. Comando muito grande de concatenação de string. Você vê que os comentários não fizeram nenhuma diferença aqui, tá? Outra situação também que não tem problema é colocar quantas linhas vocês quiserem aqui entre né, você pode dar Enter e tal, não faz diferença nenhuma. O software vai ignorar, né, o compilador ignora e executa da mesma forma. Se vocês olharem aqui na pastinha daquele projetinho, né, que a gente está trabalhando, vocês vão ver que ele criou aqui um arquivo fxp e um arquivo .back, né? Esse back vocês podem abrir com um bloco de notas, por exemplo. Vocês vão ver que é um backup do seu código. Então, toda vez que ele compila, ele faz um backup. E esse fxp é o arquivo compilado, ou seja, ele já está no formato binário, né? Então, isso daqui, o VisualFocus Pro pega esse arquivo PRG, né, que está todo escrito em inglês ali, com os comandos, compila no fxp, esse fxp que é o programa, tá? Né? Que a gente está trabalhando no ambiente interpretado. Então, assim, vamos falar um pouquinho das variáveis aqui, né? A gente já viu aqui variável numérica, a gente já viu uma variável string, e vou colocar mais dois tipos bem comuns, uma variável do tipo data e uma variável do tipo lógico, né? Então, o lógico no VisualFocus Pro, ele é feito assim, ó, ponto .f ponto seria um false, ponto .t ponto é true, né, verdadeiro. A data é um negócio um pouco diferente. Por exemplo, para me dizer que o campo D vai receber uma data, eu posso usar, por exemplo, um date, né? Chamar a função date. Quando eu chamo essa função date, ele está me trazendo a data de hoje. Então, só vou colocar aqui para imprimir os resultados aqui, ó. E vocês vão ver agora que ele vai executar o 10 a string, vai colocar aqui a data e vai colocar o true, né? Que eu disse que é um verdadeiro. Esse comando data aqui, se vocês apertarem o F1, né, que é o help do VisualFocus Pro, cadê?
vocês vão perceber que vocês também podem fazer, por exemplo, preencher essa data com uma data que vocês quiserem. Tipo, se eu colocar aqui o date, dizer o ano, o mês e o dia, ele converte, ele vai atribuir na variável D a data que eu preencher. Então, eu poderia colocar aqui, ó, 2019, 01, 10, né? Então, ano, mês e dia. Esse N aqui significaria que é número, né? Então, por isso que eu estou colocando dessa forma. E aí aqui ele vai passar a data para 10 de janeiro de 2019, tá? Então, isso seria date. Tem um outro também relacionado a date, que seria o date time. Só para a gente seguir na sequência, eu vou colocar essa aqui como E, essa aqui como F, tá? O date time, ele já é uma combinação de data e dia, né? E hora. Então, tem a data e tem a hora aqui também. E da mesma forma que o outro ali de cima, se apertar o F1, você tem a sintaxe completa dele. Cadê aqui? E também você pode vir passando os parâmetros, né, de ano, mês e dia, hora, minuto e segundo, e você ter a data. Uma outra forma disso aqui acontecer, vou colocar isso aqui como comentado, seria você usar uma conversão, ou seja, eu vou converter de caractere para data, já fica um pouquinho mais esquisito, né? Mas é uma das formas mais usadas no software mesmo, porque assim, quase tudo a gente trabalha com conversão. Então aqui a gente está fazendo uma conversão, ó, caractere para data. Ah, desculpa, aqui é formato brasileiro mesmo, ano, dia, mês e ano. Então aqui, ó, caractere para data. E por que é caractere? Caractere vai ser isso que está entre aspas, né? Então eu estou chamando uma função ctod, que está entre parênteses, e dentro dela eu coloco a string, né? No caso, são os caracteres, né? Inclusive, isso é uma boa observação. Por que eu estou falando caractere toda hora? Porque é assim que é chamado no Visual Focus Pro o tipo string, né? Então, lá no C# vocês vão ver que string são textos, né? Meio óbvio, mas no Visual Focus Pro o tipo caractere, para ele, é o string, tá? Então, por isso que toda hora eu estou falando caractere. E aqui também ele vai dar o mesmo resultado do outro. Ó, se eu passar aqui, ele jogou aqui as variáveis. Essas aqui, basicamente, são as mais utilizadas no dia a dia, né? Número, string, data, data e hora e lógico. Isso são os mais comuns. Só que, assim, aqui no Docs, vocês vão perceber que tem mais, né? Deixa eu buscar aqui que eu já até falo um pouquinho sobre esses tipos. Aqui, ó, tipos de variáveis. São vários. Caractere, acabei de mostrar. O date, mostrei. Date time, mostrei. Numeric, né? Acabei de falar também, são os números. Lógico, né? Então, é o ponto T ponto ou ponto F ponto. General, né? Esse aqui seria para colocar arquivos binários. Digamos que você queira fazer um banco de dados e botar dentro do banco de dados uma foto, um JPEG. É esse tipo de campo que você vai usar. Esse daqui, o integer, seria o inteiro. Em C# seria o int, né? Então aqui é o campo inteiro, ele não aceita decimais. O memo é um campo para textos muito grandes, tipo com várias quebras de linha, né? Um texto, né? Uma observação, por exemplo. Então você coloca no campo memo. O campo varchar é um campo bem bacana, porque ele otimiza bastante o espaço em disco, né? Então quando você chegar na hora de criar um banco de dados, esse campo é bastante importante. Digamos que você queira atribuir uma variável do tipo nome, né? E você fala assim, pô, quantos caracteres, né, eu vou liberar para um nome? Digamos que eu coloque 60. Só que tem pessoas que o nome é pequeno, tem pessoas que o nome é um pouquinho maior. Se a gente utiliza na definição o campo caractere para 60, no disco, no HD, ele vai estar sempre ocupando 60 bytes ali para guardar o nome, independente se você usou todas as letras ou não. O varchar, o que ele faz? Ele é um tipo como se ele esticasse, né? Se o nome é grande, ele ocupa mais bytes. Se o nome é pequeno, ocupa menos bytes. Então, você tem
um tamanho menor de arquivo. E array é uma matriz de vetor, né? Na verdade, vocês podem ter uma analogia de um array pensando um pouco numa planilha. Então, acho que a melhor definição de um array é isso aqui mesmo. Você tem linhas e colunas, né? Quando ele fala que existe matrizes mono ou bidirecionais, é até bem simples de entender. Mono, você tem uma coluna só. Então, você tem 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem uma coluna só, é mono. Se você tem duas colunas, você já está numa matriz bidirecional. E aí, basicamente, no Visual Focus Pro, o acesso a essa matriz é feita por linha e coluna também, né? Então, olha, eu quero a linha 3, coluna B. Eu vou trazer o valor C, entendeu? Então, isso é um array. O Visual Focus Pro tem muito mais campos do que o que está escrito aqui. Só que não são de uso comum, é muito raro ter que usar eles. Porque assim, pelo menos eu, quando estou desenvolvendo um sistema, eu procuro manter uma equiparação de dados nas linguagens que vão ser utilizadas no projeto. Então, por exemplo, se eu vou usar um tipo que tem numa linguagem, mas não tem no outro, eu procuro um que seja compatível com os dois, para não ter que fazer muita conversão, entendeu? Então, eu procuro tomar esse cuidado. E aí, na prática, o que está escrito aqui são os mais utilizados. Por exemplo, no AutoCon, utiliza basicamente esses tipos aqui. Depois, a parte de declaração de variáveis, eu acabei falando, né, que no Visual Focus Pro você pode fazer o clássico, né, local, nome, res e o tipo de dado. Mas não é necessário. Você pode colocar nome igual o yield e valeu também, tá? Data, né, tem aqui uma explicação, um campo valor. E uma outra situação aqui, que vocês podem perceber e achar um pouco estranho quando a gente for falar de C#, numa outra aula, é sobre a questão da tipagem dos dados. Ou seja, aqui no Visual Focus Pro, eu vou até abrir um outro teste aqui, vou abrir um teste 2 aqui pra gente. Modcon, teste 2, né? Se eu faço uma variável igual a 10, né, ela é numérica, e eu faço isso aqui, vou mandar imprimir A e vou mandar imprimir A. E vou dar um clear aqui para poder limpar a tela de trás, né? Isso não dá erro, tá vendo? Ele mostrou 10 e depois mostrou o yield, ou seja, ele realmente tem a ideia de que a variável você coloca qualquer coisa dentro dela, tá? Então, eu não preciso dizer que ela é inteiro e vai ser inteiro a vida inteira. Eu posso colocar qualquer coisa nela e ele aceita. Logicamente, não é uma boa ideia fazer isso no sistema, não. Porque fica confuso de entender um programa desse jeito, tá? Mas vocês vão perceber que acho que só essa linguagem aqui que aceita esse negócio aqui. Das que a gente vai ensinar, né? Acho que tem outras que podem ter esse comportamento também. Depois entra uma parte aqui de escopo de variáveis, né? Variáveis públicas e variáveis locais. O Visual Focus Pro, ele tem essa situação aqui de variáveis públicas, né? E o que para ele é variável pública? São variáveis que podem ser utilizadas no sistema inteiro. Então, você iniciou o seu programa, você colocou... Vou abrir aqui um teste 3 aqui para explicar isso. Essa sim você vai ter que declarar. Por exemplo, vou colocar aqui public, nome, empresa. Né? Eu vou dizer que o nome da empresa é AutoCon 3. Print, nome, empresa. Quando eu... fazer o clear aqui também, né, para limpar. Quando eu faço isso, essa variável, ela passa a ser global, tá? E aí ela já não fica dentro do escopo, né, dentro do escopo do programinha ou do método ou da função que você desenvolveu. Ela está disponível no sistema inteiro, em todo o ambiente do Visual Focus Pro. E como que eu mostro isso para vocês? Se eu pegar essa variável aqui, copiar e colar aqui na janela de command
do Visual Fox Pro e dar um print nela, ela exibe aqui o valor da AutoCon, ou seja, ela é pública. Agora ela pode ser usada na IDE inteira, tá? Isso é bem bacana. O AutoCon 3, né, o software, utiliza isso bastante. Tem muitas variáveis públicas. O nome da empresa, qual é a loja que está selecionada, quem é o usuário que está logado. Então ele usa muito essas variáveis públicas dentro do aplicativo. E é basicamente assim que faz. Uma coisa interessante de variável pública é que quando você... logicamente, se a gente criou, a gente também pode deletar, né? Seria um release. Então, se eu fizer um release aqui, o nome dela, essa variável não existe mais. Se eu tentar um print, eu tenho um erro. A variável, o nome da empresa, não existe. Quando eu acabo de criar uma variável, por exemplo, eu não atribuí um valor para ela. Isso é importante saber. Então, eu dei um clear, fiz um public aqui para a variável e vou imprimir. Ela vem como falsa. Então, qualquer variável no Visual Fox Pro que você não declarou explicitamente qual é o tipo dela, ele considera que ela é uma variável lógica e atribui o valor de falso. Tá bom? Então, isso é importante saber. Agora, se eu colocar aqui, ó, nome empresa igual Wilder, e novamente dar um print aqui embaixo, ó, né? Então, eu publiquei a variável. Vamos fazer aqui bem direitinho. Ó. Release, apaguei a variável, coloquei ela como pública, mandei imprimir, ela não foi instanciada, então ela vai ser uma lógica como falso. Atribuí uma string para dentro dela e vou printar a string. Então, ela fez exatamente o que eu estava falando lá. Começou como falsa, agora ela é do tipo string, tá? E aí, isso seria essa parte aqui que foi explicada aqui no Docs, né? Outra coisa que vem aqui são a parte de nomeação de variável, né? Isso, nesse primeiro momento, não é tão importante. Vamos, né? Depois vocês leem, está bem explicadinho, mas nesse primeiro momento não é importante. Operadores aritméticos. Isso aqui é bem legal de saber. Operadores aritméticos são comumente utilizados para a realização de cálculos matemáticos, mas eles também podem ser usados para concatenar string, como vocês viram fazendo ali. Coloquei uma string, mais outra string, mais outra string, joguei tudo numa variável só. Então ele também serve para isso. Mas em geral, é quase igual a calculadora, né? Mais, menos, multiplicação, divisão, potencialização e resto da divisão. E aqui tem uns exemplozinhos de como que isso acontece. Precedência de operador, se vocês forem fazer cálculo matemático, é importante saber. Aquelas coisinhas que a gente aprende no colégio, a multiplicação primeiro, para lá no final ter a soma, né? Então, como é que você faz isso? Você vai utilizar parênteses, né? Então, você vem colocando as operações pela precedência delas entre parênteses. Multiplicação primeiro, soma depois. E aqui tem um exemplo que mostra que se não faz, a coisa mela, né? Então, vamos trazer aqui para o ambiente aqui. Vou fazer aqui um teste 4, né? Ou seja, esse cálculo aqui, ó, né? Como que a gente vai fazer ele? Então, se eu colocar sem o resultado final, né, logicamente, e colocar aqui um print A, o que se imagina que ele vai fazer com isso, né? Então, vamos aqui, antes, o clear, né, para sempre limpar o quadrinho lá atrás. Ó, colocou 14. Por quê? Ele executou primeiro o que está entre os parênteses e depois ele multiplicou. Então, essas precedências, vocês têm que prestar atenção nisso, né? Sabendo que a multiplicação ocorre primeiro e você quer fazer uma soma, então você tem que botar um parêntese. Um jeito que daria um outro resultado aqui é se você simplesmente fazer ela sem os parênteses, né? Aqui o resultado vai ser esquisito, ó. Entendeu? Por quê? O que aconteceu? Ele primeiro fez a multiplicação, né? 5 vezes 2, 10.
depois ele somou 2 aqui, e ficou 12. E aí não é o resultado esperado, né? Então, você tem que saber que fórmula que você quer fazer. Basicamente, se a gente fosse fazer os parênteses aqui e ter certeza do que vai rolar, a gente sabe que ele vai somar 2 a uma multiplicação de 2 vezes 5, tá? Matemática básica, isso aí, eu acho que está fácil esse assunto. Mas se alguém tiver dificuldade, aqui está mais detalhadinho aqui, essa explicação. Depois teve aqui uma parte aqui no Docs, que é bem legal de ser falado, que são as operações matemáticas básicas, né? Então, tudo numa linguagem de programação é através de funções, né? Então, vocês viram quando eu usei a função data, né? Date, né? Eu coloquei date entre parênteses. Então, aquilo é uma função. E aí aqui tem um comparativo entre C# e Visual Fox Pro bem interessante, que mostra um pouco disso que eu estou falando até agora. Você vê que no C# a gente coloca um int meu valor, ou seja, eu estou iniciando a variável e ela vai ser do tipo inteiro até morrer, até eu destruir essa variável. Em Visual Fox Pro eu não preciso declarar, como eu já mostrei, então eu já coloquei meu valor igual a 0, direto. Depois, vocês veem aqui que tem várias funções do tipo, no C# a gente vai precisar usar a função match.sqrt, né? Então, match significa que eu quero fazer uma operação matemática, ponto, qual operação matemática eu quero, entre parênteses, o cálculo, os parâmetros que essa função exige. E isso vai me dar um retorno. O Visual Fox Pro, ele não precisa dizer que você vai usar uma operação matemática, ele não precisa dessa precedência do match. Para ele, SQRT é raiz quadrada e está resolvido. É só isso mesmo, entendeu? Então, se você utilizar SQRB e colocar o que você precisa, ele vai trazer o resultado de 11, igual acontece aqui também, nessa outra linguagem. E são muito parecidas, né? Ó, SQRT está aqui e está aqui, raiz quadrada. O round, que é um arredondamento, ó, mesma coisa aqui, tá vendo? Só muda um pouco. Aqui, na verdade, é vírgula, né? Essa imagem aqui está como ponto, mas isso aqui é uma vírgula. É exatamente igual está aqui. Aqui você vê que ele tem um 42 ponto, aqui não precisa, tá? O ABS é uma função que retira o sinal. Então, se eu coloco assim, ABS menos 23, o resultado é 23. Ele tira o sinal negativo. É a mesma função no Visual Fox Pro. Esse daqui é para trazer o log. O que é o log? Log, esqueci o que é log. Não sei se é potência. Vou consultar aqui e já falo com vocês. E o π, né, é aquela da circunferência. Deixa eu buscar aqui o log. Esse log aqui eu boiei. Ah, tá. Seria um logaritmo. Então, basicamente é isso aí, então, tá? Então, você pode usar direto, né, as funções ali. Já está valendo. Toda essa parte aqui de conversão de valor, eu vou falar na próxima aula, tá? Então, isso daqui a gente deixa para frente. E operadores lógicos e de comparação. Aí é também igual na matemática, né? Maior, maior igual, menor, menor igual. Esses aqui já podem ser usados nas estruturas de decisão, né? AND, OR, NOT, né? Ou a própria palavra NOT também. Eu posso usar o símbolo do exclamação, ele significa não, mas eu posso usar a palavra NOT explícita mesmo também que ele vai entender. E chegamos nas estruturas de decisão. As estruturas de decisão mais utilizadas no Visual Fox Pro é o if, else e o end, e do case e end case, são as mais comuns. Aqui tem um exemplo, né, do código dessas duas estruturas, mas eu vou mostrar para vocês aqui no programa, tá? Então, eu vou fazer aqui um teste 5 e vamos falar um pouquinho desses, do if, do case, etc. Então, para exemplificar isso aqui, eu vou fazer aqui uma variável do tipo A, numérica, né? Vou colocar que ela é 10. Então, uma estrutura de decisão, ela é composta por aqueles blocos ali. Então,
eu tenho um if, eu tenho o end para encerrar. Então, aqui dentro aqui desse bloco aqui, nesse meio, eu vou fazer alguma coisa se o if for verdadeiro, né? Então, aqui quando eu dei um enter aqui, você vê que, ó, se a minha expressão for verdadeira, então execute comandos. Se ela não for verdadeira, aí é o else, execute outros comandos. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Se o A for igual a 10, eu vou colocar aqui, ó, resultado é o esperado. Se não for igual a 10, resultado foi inesperado, tá? E aí, se eu executar esse negócio aqui, ó, lembrando sempre de botar aqui o clear aqui, né, para ele limpar o quadro lá atrás. Ó, resultado é o esperado. Se eu colocar sei lá, 15 aqui, o A é 10, né? Aqui, ó. O resultado foi inesperado, tá? Então, o que acontece com isso? A estrutura de condição, né, ela faz isso. Ela valida uma expressão verdadeira e, se ela for verdadeira, ela dá o resultado. Se ela não for verdadeira, ela dá a outra mensagem. Então, assim, o que a gente precisa ter sempre aqui no desenvolvimento é conhecer essa estrutura básica de decisão, tá? No exemplo mais prático, acho que eu dei isso na aula que a gente fez a live. Eu fiz uma situação da gente pedir para o usuário digitar alguma coisa, né? Então, eu fiz um exemplo, acho que foi com carro. Tipo assim, ó, A igual input box, né? Para poder digite o nome, a marca do carro, né? Aqui seria o diálogo, né, com o usuário. Aqui é o título da janelinha, então vamos colocar aqui, ó, escolha do carro, tá? Então, nesse caso aqui, você vai ver que quando a gente limpar, vai aparecer uma janelinha de escolha do carro, digite a marca do carro, né? 2 pontos. Eu vou colocar Fiat, aí ele vai escrever, o resultado é o esperado. Se eu digitar qualquer coisa, ele vai escrever, o resultado foi inesperado. Então, olha lá, Fiat, olha lá, digite a marca, é o contrário, né? Digite a marca do carro aqui embaixo, outra aqui em cima, ó. Agora sim. Escolha do carro, digite a marca do carro. Fiat. O resultado é o esperado. Qualquer outra coisa, o resultado foi inesperado, tá? Então, isso aí é a estrutura de condição mais básica, né, que é o if. Uma situação bacana que vocês podem usar aqui é também selecionar tudo e comentar um bloco aqui, ó. Isso também é bem legal de ter, ó. Tá vendo? Eu comento um bloco inteiro de código. E aqui eu descomento ele, né? Ou seja, transformo tudo em comentário ou tiro os comentários. É uma dica bem legal. Eu vou fazer um teste 5 aqui, 6, né? Vou mostrar aqui o case, usando a mesma ideia do exercício. A estrutura case do Fox Pro, ela, se você fizer assim, ó, escrever assim, ó, do case tudo junto, ele já preenche a ideia todinha para você. Ela é assim, você vem colocar aqui, ó, case A igual a Fiat, colocar a mesma coisa, ó. O resultado foi o esperado. Otherwise, né, quer dizer, caso contrário, foi inesperado.
A estrutura case, o bacana dela é que você pode ter vários aqui, né? Então, digamos, para ficar mais bonitinho, ó, mais A, né? Ou seja, o resultado foi esperado, vai colocar 2 pontinhos e vai dizer Fiat, né? Deixa eu copiar isso aqui nos outros. E aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, fim do processamento, tá? Dizer que acabou. A estrutura case é assim, o camarada vai digitar Fiat, ele vai vir aqui, ó, do case A igual a Fiat, ele executa isso. Case A igual Fiat, vamos fazer com marca, escolha do carro, escolha a marca, vamos colocar com marca, Palio, Brava, qual outro? É o bairro da Fiat, esse é velho, hein? Ideia, meu sogro, ideia. Então, assim, essa estrutura aqui, ela começa assim, ó, digite a marca do carro, escolha do carro. Se o cara digitar Palio, ele vai escrever o resultado foi esperado e vai colocar a palavra Palio na frente. Se for Brava, a mesma coisa. Se for ideia, a mesma coisa. Se o cara não digitar nenhuma dessas 3 palavras, ele vai escrever que o resultado foi inesperado e vai colocar o fim do processamento. Então, vamos ver acontecendo aqui. Ó, Palio. Lá, o resultado foi Palio. Brava. Brava. Ideia. Ideia. Bike. O resultado foi inesperado. Então, aqui a coisa já caiu aqui no override dele. Uma coisa bacana no Visual Fox Pro, que eu curto muito, é que, assim, os cases, eles podem ser mais sofisticados, né? Por exemplo, eu posso colocar mais condições no case. Se eu colocasse aqui C igual digite a cor do carro, né? E aí, digamos que no Palio, se o cara escolhesse uma cor branca, ele teria uma promoção. Então, eu posso fazer um case Palio, um outro case Palio. As condições mais complexas, elas têm que ser as primeiras, e as mais simples, elas têm que ser depois. Então, assim, aqui eu já vou usar uma coisa que está aqui no operadores lógicos, que é o AND, né? Então, eu vou escrever o seguinte: se o cara digitou Palio e a cor é igual a branca, eu coloco assim, o resultado foi o esperado e vou printar o seguinte, ó, a cor branca ganha o IPVA gratuito, entendeu? Agora, se ele escreveu só Palio e a cor não é branca, ele vai falar assim, o resultado esperado foi Palio, mas não vai dar nenhum bônus pro cara. Então, ó, digite a marca do carro, Palio, digite a cor, branca. Ah, o resultado esperado foi Palio, a cor branca ganha o IPVA gratuito. Agora, ó, Palio, preto. O resultado esperado foi Palio e fim do processamento. Tá bom? Agora, se a gente quisesse isso aqui um pouquinho mais bacana, eu poderia colocar assim, ó, aqui embaixo. A cor escolhida foi, né, mais um C de cor. E aí todo mundo vai mostrar qual cor que o cara digitou. Só que se for branca e se for Palio, ele ganha ainda o IPVA grátis. Então, ó, Palio, branca. Aí vem, o resultado foi Palio, a cor branca ganha o IPVA gratuito e a cor escolhida foi branca. Fim do processamento. Se eu colocar aqui Palio, cor do carro preta, ele só vai dizer que foi Palio, a cor escolhida foi preta e tu não ganhou nada. Tá bom? Bom, eu acho que
encerrar por aqui, né, porque o vídeo acaba ficando um pouco longo e às vezes não fica bacana. Já está dando aqui 50 minutos de vídeo. Então, assim, resumindo, é uma introdução onde eu mostrei algumas variáveis, né, o uso das variáveis, variável global, estrutura if, estrutura case. Falei brevemente sobre a linguagem e nas demais aulas eu vou seguindo com mais informação e aí a gente vai aprofundando, né? Vai ter alguns exercícios para poder fazer em cima disso e aí as dúvidas mandar lá no grupo que a gente vai respondendo, tá bom? Tchau, tchau.